E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje é uma continuação da nossa última aula. Trabalhamos com a aula número 4, a parte de calorimetria, calor sensível, e nessa nossa aula, os exercícios desse assunto, como é de praxe, certo? Então, lembrando que, 3 coisinhas. Na descrição do vídeo, você tem um cronograma nosso anual, demonstrando todas as aulas que vocês terão, as datas que sairão e seus respectivos links para você assistir, beleza? Segundo, na descrição do vídeo também tem essa lista de exercício que eu coloquei aqui para vocês, montadinha com gabarito, e que a gente vai realizar ela aqui em sala de aula. E depois, na descrição do vídeo também, você tem uma lista complementar extra, retirada de uma apostila bem formulada, uma excelente referência, beleza? Então, meus queridos, vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos. 4 exercíciozinhos, os 4 estão aí na descrição, caso você queira baixar e analisar por conta depois, ok? Então ele diz o seguinte, ó, escala crescente de dificuldade para cada questão. Uma das consequências da troca de calor que ocorrem durante uma transformação química realizada em meio aquoso é a variação da temperatura do sistema. Se o sistema receber calor, ele sofrerá um aumento de temperatura e, se ceder, ele terá uma queda na temperatura. Obviamente. Beleza. Durante uma reação química realizada em meio aquoso, observa-se uma variação da temperatura de 22 para 28 graus Celsius. Pronto. Primeiro dado importante que nós temos é a combinação dessas duas informações. A variação de temperatura do teu sistema foi de 22 para 28, então é de 6 graus Celsius essa variação de temperatura. Beleza. Ele fala assim: é possível calcular a quantidade de calor trocada em um sistema por meio da relação matemática Q igual a mc delta T, e essa relação é conhecida como equação fundamental da calorimetria, que mostra o calor trocado, que depende da massa, depende do calor específico e da variação de temperatura do corpo. Sabendo que a massa da solução referida ao texto é 100 gramas, então nós temos a massa aqui, sendo 100 gramas, tiramos aí o nosso dado. E considerando o calor específico da água igual a 1, temos o Czinho, então Czinho igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Lembrando que ele poderia simplesmente ter falado para você que era a água, sem ter que dar esse valor de calor específico. Qual é o calor trocado nessa situação? Galera, essa questão é uma questão com dificuldade baixo e com objetivo apenas de aplicação do conceito. Nós sabemos que Q é igual a M vezes C vezes delta T. Temos a massa, temos o calor específico, temos a variação da temperatura. Sem nenhum segredo, este calor vai ser igual massa 100, calor específico 1 e variação da temperatura 6. 100 vezes 6 fecha 600. Então, são 600 calorias e a gente já tem a primeira resposta, letra B. Galera, bem direto ao ponto, né? Obviamente que nossos primeiros exercícios são apenas a aplicação do conceito. Mas aí a gente vai dar uma sequência e vai observar que a dificuldade pode aumentar dependendo do que ele está tratando. Olha só, na nossa segunda situação, ele fala assim, ó: a refrigeração de motores de automóveis há uma substância refrigerante, perdão, na refrigeração de motores de automóveis, a substância refrigerante tanto pode ser ar como água. Então ele está falando de um sistema como um radiador que resfria, né, o automóvel, e ele fala que poderia ser um radiador com água ou um radiador com ar. Claro, né? Bem arcaico esse pensar com ar. Tudo bem. Ele fala assim: o calor específico do ar é 0,25 caloria por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A razão entre a massa de ar e a massa de água para proporcionar a mesma refrigeração. E aqui já vem a primeira situação que você tem que conseguir interpretar. Pessoal, a refrigeração se dá pela troca de calor entre o motor, que lá está quente, e o fluido que está fazendo o processo de refrigeração. É pela troca de calor. Se ele está querendo propor para você que tem fluidos distintos, mas que fazem a mesma refrigeração, falar que ele está proporcionando a mesma refrigeração significa dizer que haverá uma mesma troca de calor, tanto com a água como com o ar. Então, eu vou dizer que o calor trocado com a água tem que ser o mesmo calor trocado com o ar, certo? E mais um detalhe:
Esse calor trocado com a água vai proporcionar uma massa de água, calor específico da água, variação na temperatura da água, certo? Calor do ar, massa do ar, calor específico do ar e variação da temperatura do ar. E aqui tem um detalhe: a água e o ar terão que sofrer a mesma variação de temperatura, tá? Então a gente vai ter que tratar uma situação em que haja a mesma variação de temperatura. Certo? Isso aqui não está tão bem específico na tua questão, essa ideia da mesma variação de temperatura, mas nós estamos pensando assim: eu tenho uma quantidade de ar, eu tenho uma quantidade de água que estão dentro de um recipiente com uma certa temperatura, e ambos eu vou usar para misturar lá para ver como que eles vão se relacionar com o motor. Então a gente parte do mesmo princípio inicial, tá bom? Então por isso que é a mesma variação de temperatura. Agora, ele pediu para você o quê? Qual é a razão entre a massa de ar e a massa de água? A razão apenas. Eu não sei quanto exatamente de massa de ar, nem exatamente quanto a massa de água, mas eu quero uma divisão entre eles. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Massa da água, eu não sei quanto que é. O calor específico da água é 1. Massa do ar, eu também não sei quanto é, mas o calor específico do ar é 0,25. Toma cuidado aqui com o que ele lhe solicitou. A razão entre a massa de ar e a massa da água. Isso quer dizer que essa conta que ele quer que você faça, ela é uma divisão da massa do ar pela massa da água, tá? Tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo de quem você joga dividindo aí, tua resposta vai dar errado. Como a massa de ar tem que ficar em cima da minha conta, eu vou jogar a massa de água dividindo. E eu vou pegar esse 0,25 e também vou jogar lá para o outro lado dividindo. O que eu encontro? Eu encontro que 1 dividido por 0,25 é igual a massa de ar dividido pela massa da água, tá? Cuidado que se fosse o contrário, ficaria 0,25 por 1, tá? 1 dividido por 0,25 dá 4, né? 0,25 cabe 4 vezes dentro do 1. 0,25, 0,50, 0,75 e aí fecha 1. Então, a massa de ar dividido pela massa da água fecha 4. E aqui está a solução, letra D. Então, veja que aqui a gente já está pensando numa interpretação perante o conceito. Nós sabemos o que é o calor e ele te perguntou uma situação: como que são as massas se há a mesma troca de calor? Claro que o texto complica, né? A forma com que ele escreve pode te complicar. Beleza? Então, fechando nossa segunda questão. E vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão, quarta questão, já vou envolver algumas unidades de medidas que nós temos que reconhecer. Então, vamos recapitular essas nossas unidades. Unidades. Certo? Quais são os padrões que nós temos para as nossas unidades? Bom, nós temos a massa, nós temos a variação da temperatura, nós temos aqui o calor específico, nós temos o calor, e aí no final da aula passada a gente viu o conceito de potência, certo? Quais são as unidades que a gente usa geralmente para esses carinhas aqui, para a gente resolver os nossos exercícios? Como eu disse para vocês, existe um sistema de unidade que é o do nosso cotidiano, que é o que a gente usa geralmente, certo? Essa unidade do nosso cotidiano, geralmente tu mede essa massa aqui em gramas, certo? A variação da temperatura, você faz isso em graus Celsius, certo? Esse Czinho, que é o teu calor específico, a gente viu que era o caloria por grama graus Celsius, certo? Aí, o calor nós medíamos em calorias. E a potência? Bom, a potência eu não coloquei na aula, mas eu mostrei para vocês que a potência, ele era uma quantidade de calor por tempo. Bom, se é calor por tempo, calor é caloria, tempo é segundos. Então, esse cara vai virar calorias por segundo.
certo? Mas esse é o sistema de unidade que nós temos no nosso cotidiano. E o sistema de unidade que nós vamos usar no sistema internacional? Bom, no sistema internacional, essa massa, ao invés de grama, nós trabalhamos com ela em quilogramas. A variação da temperatura, aqui ó, não tem problema, você pode usar graus Celsius ou Kelvin. Dá uma olhada na primeira aula de escalas termométricas, eu falei para você assim, ó, toda variação de temperatura em Celsius é a mesma coisa que uma variação da temperatura em Kelvin. Em ΔT, esses dois caras são iguais, o que é diferente é o valor absoluto. Então aqui pode ser grau Celsius, ou ainda você pode usar Kelvin aqui, porque quando você faz aumentar 1 grau Celsius na estrutura, se você for fazer a medição em Kelvin, também aumenta 1 Kelvin, beleza? Agora, o calor específico, como vai ficar? Ele vai ficar Joule. Por que Joule? Ele fica Joule porque a unidade do calor no sistema internacional é Joule. Lembra que eu comentei na aula, eu falei, ó, uma caloria, 4,2 joules, e em sistema internacional, se você usar Joule por quilograma, aqui pode ser grau Celsius ou Kelvin, tanto faz. Eu vou colocar Kelvin só por uma questão aí de manter o sistema internacional mesmo, tá? E aí, por último, a potência. A potência, ao invés de calorias por segundo, esse cara vai ser o tal do joule por segundo, certo? E aqui tem um detalhe sobre isso. Joule por segundo é uma unidade muito conhecida dentro da física, que é o que a gente chama de watts. 1 watt é a mesma coisa que 1 joule por segundo, tá? Então a gente vai usar essa unidade watt nas duas questõezinhas que nós vamos montar aí, vocês vão ver que a ideia pode trazer um pouquinho de complicação na hora de você resolver a primeira vez, a segunda vez, mas depois você vai entender claramente o que está acontecendo, tá? Então olha só, vamos lá. Questãozinha número 3, agora usando as nossas unidades. Ele fala assim, ó. Um aquecedor possui uma potência de 500 watts. Ó, ele está te fornecendo a potência desse cara aqui. Deixa eu pegar uma caneta que se taca mais aqui, ó. A potência desse cara aqui. E essa potência, ela é de 500 watts. É a mesma coisa que 500 joules a cada segundo, tá, pessoal? Lembrando da nossa definição agora. O tempo gasto para esse aquecedor proporcionar uma elevação de 50 graus Celsius a temperatura de uma panela de ferro que tem 1 kg e que tem um calor específico de 460 joules quilograma Kelvin. Ó, o que está acontecendo? Ó, é uma elevação de 50 graus Celsius, certo? Esse cara é a sua variação de temperatura, 50 graus Celsius, certo? E a panela tem uma massa aqui, ó, de 1 kg. E foi dado o calor específico dela aqui, ó. Beleza? Então, aqui é uma aplicação do nosso conceito. O que a gente viu na nossa aula? Vamos recapitular. Nós vimos na aula a seguinte ideia, que o calor... Opa, não peguei a cor, só um minutinho, agora sim. Que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Mas era muito comum você pegar um exercício que falasse de uma fonte que tinha uma potência. Aí o que você fazia com esse calor? Esse calor você escrevia como sendo o produto da potência da fonte com o tempo. Igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Na primeira equação, esses elementos te dão o calor que foi fornecido. E na segunda equação, esses elementos te proporcionam reconhecer quanto tempo demorou para você fazer esse processo inteiro. Beleza? Então, vamos direto para a nossa segunda equação. Ó, a potência da fonte, 500 joules a cada segundo, pode manter aqui, ó, 500 vezes o tempo. Igual a massa da sua amostra, que é de 1 kg. Eu vou colocar 1. Ah, mas professor, não tinha que usar gramas aqui? Não, porque ó, a unidade da energia está em joules, ó, a unidade da energia aqui está em joules,
então não tem problema usar joules a cada segundo, tá? A unidade da massa aqui do calor específico está em quilograma, beleza? E a unidade da variação da temperatura está em Kelvin. Mas lembra, variação em Kelvin e variação em graus Celsius é a mesma coisa. Pode usar o grau Celsius numa boa, tá? Então esse cara vai ficar como na nossa sequência? Massa 1, calor específico, 460. E quanto que foi a variação da temperatura? Foi de 50 graus Celsius. Beleza. O intervalo de tempo será quanto? Bom, o intervalo de tempo será 1 vezes 460 vezes 50 dividido por 500. Beleza? Bom, eu vou cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. O 5 que está embaixo com o 5 que está em cima. Sobrou 46 para este intervalo de tempo. Certinho? Fechando aí o nosso gabarito, sendo a letra C, 46 segundos. Beleza? Então, fechando a nossa questão, a única coisa que aconteceu é que agora ele inseriu a ideia de potência, beleza? Agora, pessoal, a próxima questão, ela vai ainda tratar do assunto de potência, mas ela tem um detalhe, que é você encontrar a potência antes de qualquer coisa, tá? Então, ele está falando para você sobre algumas mudanças que nós temos aí com relação à prática do consumo de energia na nossa casa. E daí ele fala sobre a placa solar, que é um negócio que é bem legal, né? Então ele fala assim, como consequência da busca de cada vez maior uso de energias renováveis, tem-se aumentado a utilização da energia solar para a geração de energia elétrica e para aquecimento de águas nas residências brasileiras. Beleza, só uma informação de contexto, tá? A todo momento o Sol emite grandes quantidades de energia, lá no espaço, pequena, beleza. Pessoal, isso aqui é só uma contextualização da situação. Nem vamos ler inteiro, beleza? Vamos para a nossa dúvida em si. Considere que numa determinada região do Brasil, a potência solar é de 200 watts por metro quadrado. A primeira coisa que tem que saber é entender isso, o que isso significa. Ele fala para você assim, ó, o Sol nos emite radiação, mas ele produz 200 watts para cada 1 metro quadrado que você tenha de região no chão. Então, se você pegar uma região de 1 metro quadrado no chão, a quantidade de potência solar que vai ter naquela região vai ser 200 watts, certo? E aí ele fala o seguinte, que o cara instalou uma placa solar com 10 metros quadrados. Bom, então vamos lá. Se ele instalou uma placa solar com 10 metros quadrados, isso quer dizer que se em 1 metro quadrado você tem 200, 10 metros quadrados você vai ter quanto? Obviamente você tem que ter 10 vezes mais, ou seja, você vai ter que ter 2.000 watts. E você completou o primeiro estágio, que é descobrir a potência dessa placa solar, que são de 2.000 watts. Pessoal, aqui, ó, quando você pega a potência de placa solar, é muito comum abrir-se uma discussão sobre o quanto dessa potência você aproveita. Então, às vezes a tua questão vai falar, mas dessa potência aí que tem do sol, eu aproveito 40%. Aí ainda a gente vai ter que fazer uma outra regra de 3, uma outra proporção, porque você quer encontrar às vezes 40% só disso, ou 30, ou 50, enfim, depende do rendimento da placa. Vamos continuar lendo. Por enquanto é 2.000 watts. Se ele falar que a gente aproveita menos que isso, a gente vai diminuir essa porcentagem, beleza? Considere que todo o calor absorvido é aquecido na forma de... Ó, ele já fez isso para evitar trabalho. Todo o calor absorvido é fornecido para calor na água. Não tem desperdício. Então, realmente, você está usando 2.000 watts, beleza? E que o fluxo de água, ela é de 5 litros a cada 1 minuto. Ó, ele tá te dando a quantidade de água. Ó, ele tá falando para você que a massa de água que flui são 5.000 gramas. Ele colocou 5 litros e de parênteses do lado 5.000 gramas, certo? A cada um intervalo de tempo de 1 minuto. Temos a potência, temos a massa, temos o tempo, beleza. O calor específico ele pediu para você considerar 4 joules por grama grau Celsius. Lembra que eu falei na aula? Às vezes ele pega a caloria e transforma 4,2, às vezes ele transforma 4, ele colocou 4 aqui. 4 joules por grama grau Celsius.
E aí ele pergunta quanto que vai ser a variação de temperatura. Quanto que ele vai esquentar a água numa situação como essas. Beleza? Fechou. Cara, ó, isso aqui é bem direto à nossa ideia. Potência vezes tempo igual a mc delta t, tá? Nós tínhamos visto aquela Q igual a mc delta t. E aí eu falei para vocês, exercícios que envolvem potências de alguma fonte, esse calor você vai escrever como potência vezes o tempo igual a mc delta t. Beleza? É só esse detalhezinho, então vamos lá. Potência vezes o tempo. Opa, delta T minúsculo, tá? T minúsculo para tempo, igual a mc delta T, variação da temperatura. Beleza? Agora é só a gente substituir. Toma muito cuidado só com um único detalhe. A potência, 2.000 watts. Ok, watts era a unidade que a gente estava trabalhando, não tem problema, 2.000. Certo. O tempo, 1 minuto, aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu estou me referindo à grandeza de watt, lembra que eu falei para vocês que watt era a mesma coisa que joule por segundo. Então você não pode trabalhar com minuto, você tem que trabalhar com a unidade de segundos. E todo mundo sabe que 1 minuto corresponde a quantos segundos? 60. Então aqui, ó, esse tempo aqui, ao invés de substituir ele como 1, eu vou substituir ele como 60 segundos. Beleza? A massa de água, beleza, 5.000 gramas. O calor específico, 4. E a variação da temperatura, que é quem nós queremos descobrir. Beleza? Fechou. Agora é só a gente fazer a nossa substituição e encontrar a resposta aí, tá? Então vamos lá para a nossa matemática básica aqui. A gente sabe que tem que pegar 4 vezes 5.000 vai dar 20.000 e eu vou jogar esse 20.000 dividindo. Então a variação da temperatura será 2.000 vezes 60 dividido por, ó, lembrando que a multiplicação desses caras aqui vai dar 20.000. Então, 2.000 vezes 60 dividido por 20.000. Certo? Então, aqui, ó, eu vou cortar 1 0, 1 0, 2 zeros, 2 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 4 zeros com 1 zero lá do 60. Sobrou um 2 ainda para eu cortar. Corto 2, corto 2. Ficou só o 6 na sua resposta. 6 graus Celsius é o quanto você esquenta a água no processo como esse. Portanto, a nossa resposta, letra C. Beleza? Então, galerinha, fechando o nosso vídeo, fechando o nosso conceito, não esquece de dar o seu like caso você esteja acompanhando aí a nossa série, tá? Fortalece bastante o nosso projeto. E não esqueça que abaixo da descrição aqui do vídeo vocês têm cronograma, lista de exercícios que está sendo executada aqui e uma lista de exercícios complementar muito bem estruturada. Beleza? Forte abraço a todos e nos vemos, galera. Tchau, tchau.